E salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui na Jack Motors para falar um pouquinho sobre carro elétrico e dessa vez vai ser um mini tutorial. Eu vou explicar um pouquinho sobre as diferenças entre veículos a combustão, veículos híbridos e veículos 100% elétrico. Vou falar um pouco sobre as baterias, o carregamento e também a vida útil. Vamos falar sobre custos de quilômetro rodado, vamos falar se carro elétrico é capaz de encarar a viagem ou não. Enfim, tem bastante assunto interessante e para quem tem vontade de ter um carro elétrico é importantíssimo saber. Então, se te interessou, acompanha aí e vamos lá. E agora então eu vou te passar algumas informações para te ajudar a diferenciar veículos a combustão, veículos híbridos e veículos 100% elétrico. Bom, e para facilitar, vamos começar com uma comparação entre veículos a combustão e veículos 100% elétrico. Vamos falar sobre um motor. O motor de um veículo elétrico tem em torno de 25 peças na sua composição, enquanto um motor de veículo a combustão tem pelo menos 2.500 peças. Com relação então à eficiência energética, um veículo elétrico ele é capaz de transferir até 95% do seu torque, da sua potência, do motor para as rodas. Já um veículo a combustão, ele transfere cerca de 25% no máximo, porque ele depende da explosão do combustível dentro do motor, a transferência dessa potência para uma caixa de transmissão e daí então distribuindo essa potência para as rodas. Com relação a custo, então, vamos falar o seguinte: um veículo elétrico como esse gasta em torno de R$ 22 para você conseguir encher a bateria dele por completo. Já um veículo semelhante à combustão gasta em torno de R$ 300 para encher o tanque de combustível. Com relação à manutenção, então, a gente preferiu pegar ali uma estimativa de quanto gastaria um veículo com 50 mil quilômetros rodados. E no caso de um elétrico, a gente tem um custo até 6 vezes menor, chegando ali próximo dos R$ 2.000 para os primeiros 50 mil quilômetros. Já o veículo a combustão, ele com o seu custo elevado, pode chegar a R$ 12.000 nos primeiros 50 mil quilômetros, já que ele vai ter um custo maior com desgaste de peças como pastilha de freio e disco de freio, que um veículo elétrico tende a gastar menos, e também muitos outros itens como troca de óleo, troca de filtros, a parte de caixa de transmissão, enfim, um veículo elétrico tem a manutenção muito mais baixa. E quando o assunto é meio ambiente, aí o veículo elétrico realmente leva muito vantagem, porque a cada quilômetro rodado, um veículo elétrico lançaria em torno de 0,03 gramas de carbono na atmosfera, enquanto um veículo a combustão gera em torno de 18 gramas. E agora que você já conhece algumas diferenças entre veículos 100% elétrico e veículos a combustão, vamos falar um pouquinho sobre veículos híbridos. Então, se um veículo elétrico tem em torno de 25 peças na composição do seu motor e um veículo a combustão tem em torno de 2.500 peças, num veículo híbrido, então, a gente tem em torno de 3.000 peças, que são as 2.500 mais as 25 e mais uma série de peças para fazer a integração dessas duas tecnologias. Dessa forma, então, os veículos elétricos levam vantagem por ter menos peças na sua composição, uma mecânica mais simplificada e um baixíssimo custo de manutenção. Deu para entender um pouquinho melhor a diferença entre essas três categorias de veículos? E agora então eu vou te passar algumas informações para você entender um pouquinho melhor sobre a bateria e o carregamento dos carros elétricos. As baterias dos veículos Jack, então, são fabricadas com íons de ferro lítio, ou também conhecidas como LiFePO4. Essas baterias são mais sustentáveis do que as baterias comumente conhecidas, por terem menos metais pesados, como o cobalto, por exemplo. Além disso, elas são muito mais fáceis de serem recicladas. Essas baterias têm uma alta densidade de carga e são muito boas para veículos elétricos porque conseguem atingir um bom desempenho de autonomia. Agora, vamos entender um pouquinho melhor sobre onde, como e quanto tempo toma carregar essas baterias nos diversos tipos de carregadores que existem por aí.
Os três tipos de carregadores, então, são o primeiro, o portátil, que você precisa somente de uma tomada 220, 20 amperes para fazer o carregamento. O segundo é o wallbox, que normalmente os proprietários já têm um instalado na própria garagem, mas que você também encontra em supermercados, shoppings e coisas do tipo. E o terceiro deles é o carregamento rápido, que é mais comumente encontrado em rodovias. E com relação então à potência de cada tipo de carregador, o carregador portátil ele parte ali entre 2.2 kWh até 3.7 kWh. O wallbox então costuma ir entre 7 e 11 kWh. Já os carregadores rápidos então, eles costumam ter potência acima de 30 kWh. Com relação então ao tempo de carregamento, um carregador portátil pode tomar de 14 a 20 horas para fazer a carga completa de um veículo como esse. Um wallbox então pode tomar de 2 horas e meia a 6 horas para fazer a carga completa de um veículo como esse. Já um carregador rápido consegue carregar um veículo desse em torno de 20 a 45 minutos. Os atuais proprietários de veículos elétricos hoje costumam fazer mais uso do wallbox, que vem junto com o veículo, instalado numa instalação na própria casa e usando o veículo com aquele ciclo de carregamento parecido com a do seu celular ou até de um notebook, chegando em casa e colocando ele para carregar. Dessa forma, mantendo sempre a sua autonomia cheia para qualquer momento que você precisar do veículo. E agora então, eu vou te passar algumas informações para te ajudar a entender a economia de rodar com um veículo 100% elétrico por faixa de rodagem mensal. Vamos lá? E vamos usar como referência então veículos de entrada, tanto o 100% elétrico como veículos a combustão e o seu custo de manutenção ou de quilômetro rodado nos primeiros 50 mil quilômetros. Vamos começar comparando o consumo. Para rodar 50 mil quilômetros, um veículo como esse, que gasta em torno de 11 kWh para cada 100 km, vai consumir em torno de 5.500 kWh. Já um veículo a combustão, para rodar os mesmos 50 mil quilômetros, com um consumo médio de 10 km por litro, vai gastar em torno de 5.000 litros de combustível. Com relação ao custo, então, o veículo elétrico tendo consumido 5.500 kWh a um custo de média nacional de 70 centavos por kWh, ele vai gerar um consumo de R$ 3.850 para rodar os 50 mil quilômetros. Já o veículo a combustão, que consumiu em torno de 5.000 litros de combustível, com uma média de custo em torno de R$ 5,00 por litro, vai gastar em torno de R$ 25.000 para os mesmos 50 mil quilômetros. Com relação à manutenção, então, um veículo elétrico vai gastar em torno de R$ 2.100 para fazer todas as manutenções preventivas e revisões dos primeiros 50 mil quilômetros. Já um veículo a combustão, então, vai gastar em torno de R$ 11.250 para fazer todas as trocas de óleo, de filtro e algumas peças adicionais que têm que ser trocadas num veículo a combustão com essa quilometragem. Com relação aos custos totais, então, um veículo elétrico para rodar os primeiros 50 mil quilômetros vai ter um custo entre manutenção e carregamento que chega em torno dos R$ 5.950. Já um veículo a combustão para rodar os mesmos 50 mil quilômetros vai gastar em torno de R$ 36.250. Sendo assim, podemos falar de forma bruta que o custo para cada um deles rodar 1.000 quilômetros fica dessa forma. Se o veículo elétrico, então, gastou em torno de R$ 5.950 para rodar os primeiros 50 mil quilômetros, isso quer dizer que o custo a cada 1.000 quilômetros para esse veículo está em torno de R$ 119.
Já o veículo a combustão, que gastou em torno de R$ 36.250 para rodar os 50 mil quilômetros, tem o custo para cada 1.000 quilômetros em torno de R$ 725. Agora, coloca esses números na sua conta mensal, na sua conta anual e vê o quanto você consegue economizar rodando com um veículo 100% elétrico. Isso sem considerar fatores que são extremamente importantes, como o desempenho e o meio ambiente. Agora, dá uma olhada no depoimento dessas pessoas que já usam o carro elétrico no seu dia a dia e a economia que eles estão encontrando. De economia, para mim, pelo menos aqui no primeiro momento, é muito grande. Eu gastava, em média, R$200 por semana para poder... De combustível. Né, fazer as coisas e tal. A minha conta deste mês veio R$30 a mais. R$30 a mais. Então, 200 por semana, fazer uma conta base aí, 800 no mês, exato. Virou 30. Virou 30. Faz diferença mesmo no fim? Faz muita diferença porque as duas empresas, nos dois galpões, nas duas empresas, a gente tem sistemas fotovoltaicos instalados. Então, o custo de carregamento do carro ele é zero. Isso é muito legal. A gente basicamente não tem custo para abastecer o veículo hoje. Então, se eu fosse rodar num carro convencional, eu diria que a gente gastava na empresa por volta de R$ 1.200 a R$ 1.500 por mês. Tá? E isso considerando só uma das empresas. Hoje esse custo é zero. Tá? Aqui o senhor é uma tomada 220 e faz o carregamento com aquele carregador de tomada mesmo. Exatamente. Deixa ele ligado a noite inteira e dia seguinte está carregado. Correto, é isso aí. Que facilidade que ficou. Posto de gasolina nunca mais. Nunca mais. Que ótimo. Porque é um carro que atendeu a minhas vontades, minhas exigências, né? Eu trabalho em São Bernardo, então para mim sair daqui para São Bernardo eu fico a semana toda rodando. Não carrego nem nada. Tá? Sério? Sério. Você fica a semana toda rodando sem carregar? Sem carregar. Já acabamos de instalar todos os painéis elétricos, solares, e a gente já montou a estação, já está funcionando para carregar ele. Já está carregando o carro? Já. Que legal! A realidade, Rodrigo, é que eu estou muito feliz. A conta fecha. Eu fiz conta, eu fiz cálculo, porque eu não poderia jamais... Eu pagava um carro de R$1.200. Eu não poderia pagar um carro de R$3.750 sem fazer conta. Então, entra na conta, fecha um carro melhor qualidade, o carro não tem embreagem para trocar, o carro não tem câmbio para quebrar, o carro não... Para mais imposto, não tem mais mecânico, não sei o que. Nesse tempo, você teve alguma coisa de manutenção para fazer? Teve algum contratempo? Não. Zero? Zero. O carro é importado, mas assim, das vezes que eu precisei fazer manutenção, o cara tinha peça lá e trocou de imediato. Demais. Isso pra gente ele conta porque efetivamente a manutenção do carro a combustão ela acaba sendo muito maior. Muito maior. Uma revisão de um carro como esse ela é muito menor do que um carro convencional. Na empresa antes a gente usava carro particular. Então vamos dizer que, por exemplo, só pegando o ponto da revisão. Uma revisão de um carro popular hoje é R$700, R$800. Né? A revisão desse carro custa 300. 300. Né? Então assim... E você, roda quanto por mês? Quer se ver livre de postos de gasolina e de oficina por um bom tempo, ou quem sabe até para sempre? Então faça suas contas e mude o quanto antes para um veículo elétrico e comece a economizar agora mesmo. E agora então eu vou te passar algumas informações para entender como lidar com carros 100% elétricos em trajetos longos, como por exemplo em viagens. Vamos lá? Antes de mais nada, faça as contas de quantos quilômetros você pretende percorrer para ir ao seu destino e retornar. E se isso não chegar a 70% da autonomia prometida pelo veículo, simplesmente vá, porque dessa forma você vai estar garantido com a margem de 30% caso haja algum imprevisto. Agora, se o seu destino então é um pouco mais distante e pretende usar entre 70% e 90% da sua autonomia, vá com cautela então, gerenciando ali os modos de pilotagem do veículo, bem como o freio regenerativo. E dessa forma você consegue ir e voltar, evitando ter que fazer parada para o recarregamento do carro.
Agora, para viagens mais distantes, o que a gente tem que fazer é como quase tudo na vida, um pequeno planejamento, e nesse caso eu vou usar como exemplo o trajeto Rio-São Paulo, que toma em torno de 450 km e que um veículo desse, mesmo de bateria cheia, não conseguiria fazer porque a autonomia é de apenas 300. Faltariam 150 km para você concluir a sua viagem. No entanto, há no meio desse trajeto muitos carregadores disponíveis e o que você tem a fazer é procurar algum dos aplicativos, como por exemplo o Plug and Share, e lá definir a sua rota, identificando quais carregadores você tem pelo caminho, qual o tipo de conector e qual o estado de manutenção que eles se encontram. Dessa forma, você consegue já planejar a sua parada. Pronto, você já aprendeu a configurar o aplicativo e ele pode te direcionar para a estação escolhida, onde você já sabe qual o conector que vai encontrar lá, qual a capacidade do carregador e o tempo que você vai tomar carregando. Então assim você consegue fazer um melhor planejamento e simplesmente seguir viagem. Mas não se esqueça de, antes de sair para sua viagem, verificar se está levando consigo os adaptadores para carregadores veiculares, bem como o carregador portátil, aquele que você só depende de uma tomada 220 para fazer o carregamento do seu veículo, caso haja algum contratempo no meio do seu percurso. É importante lembrar então que veículos elétricos, diferente de veículos a combustão, na estrada têm um giro de motor mais alto e assim acabam consumindo mais energia. Agora, também é importante destacar que veículos elétricos contam com o freio regenerativo, em que descidas você consegue ir regenerando ali uma certa porcentagem da sua bateria e ganhando autonomia, e também que em situações de trânsito, de alto engarrafamento, você não tem consumo de energia enquanto o veículo estiver parado. Deu para entender um pouquinho melhor sobre as possibilidades de viajar com um carro 100% elétrico? É tranquilo, não é verdade? E aí, curtiu? Achou interessante todo esse conteúdo que eu passei para vocês? É importante destacar que tudo isso eu trouxe de informação a partir da montadora da Jack e também através de pesquisas que eu fiz pela internet para saber sobre outras montadoras, outras tecnologias, para fazer ali a avaliação de custo da depreciação de veículos, não só Jack, mas veículos de outras marcas. Enfim, é um grande apanhado geral para você que está em casa ter mais informações sobre carros elétricos. Então, se você curtiu o conteúdo, deixa aí seus comentários, sua curtida, fala aí o que você achou e compartilhe esse conteúdo com quem mais possa se interessar. Até a próxima, um grande abraço e tchau!